9. O corpo astral é um corpo sutil constituído por matéria de frequência mais elevada que a da matéria etérica. Da mesma forma que o corpo etérico, ele também está superposto à estrutura físico-etérica. O corpo astral está energeticamente relacionado com a experiência, a expressão e a repressão das emoções. 10. Disfunções no corpo astral causadas por desequilíbrios emocionais podem prejudicar o fluxo de energia através dos chakras, o que pode acabar causando desequilíbrios hormonais e doenças físicas. 11. A consciência pode penetrar no corpo astral e desligar-se dos veículos físico e etérico. Quando isso ocorre naturalmente, é conhecido como projeção astral ou experiência de viagem para fora do corpo, EVFC. Quando a separação da consciência se dá de forma traumática, o fenômeno frequentemente é chamado de experiência de proximidade da morte, EPM. 12. A equação de Einstein prevê a existência de uma forma de energia com velocidade maior que a da luz, chamada pelo Dr. Tiller de energia magnetoelétrica, MI. A energia MI é análoga à energia etérica e, possivelmente, à energia ou substância astral. A energia MI é de natureza magnética, apresenta extraordinária propriedade da entropia negativa e não pode ser facilmente mensurada pelos detectores de campo magnético convencionais. 13. Experimentos realizados com pessoas dotadas de poderes de cura mostraram que elas possuem campos de energia com características que correspondem exatamente às previsões relativas ao comportamento das energias MI, ou seja, são de natureza magnética e apresentam entropia negativa. 14. Existem outros veículos de frequência elevada, como os corpos mental e causal, que também fornecem energia ao corpo físico. 15. A reencarnação representa um modelo através do qual a consciência é repetidamente lançada nos veículos físicos com o propósito de adquirir experiência, conhecimento e maturidade espiritual. 16. As experiências e o conhecimento obtidos a partir de todas as existências são armazenados no nível do corpo causal, que às vezes é chamado de eu superior. 17. A reencarnação é um dos poucos modelos que explica por que as doenças e também as dificuldades físicas, emocionais e socioeconômicas podem ser vistas como experiências de aprendizado e oportunidades para o crescimento da alma. 18. Considerada a partir de uma perspectiva energética sutil, a consciência é uma forma de energia que evolui continuamente em direção a níveis mais elevados de complexidade e compreensão. Capítulo 5. Os sistemas de energia sutil e suas relações com os antigos métodos de cura. Nos 4 primeiros capítulos deste livro examinamos o corpo e a mente humanos a partir de diversos ângulos. A esta altura deve estar claro que os seres humanos são mais do que apenas os seus corpos físicos. Graças à moderna física quântica, sabemos que o corpo físico é, na verdade, um extraordinário agregado de partículas de matéria física que, em última análise, são constituídas de luz congelada. Esse corpo físico de luz está em contato com outros cornos de luz, constituídos de matéria energética sutil, que apresentam níveis de frequência mais elevados do que aqueles que o olho físico consegue perceber. O mecanismo de contato entre o corpo físico e esses sistemas energéticos superiores constitui um notável elemento da nossa anatomia sutil conhecido como interface físico-etérica. O componente dessa interface com o qual estamos mais familiarizados é o sistema de meridianos acupunturais. Assim, o melhor talvez seja começar a nossa análise dos métodos de cura examinando os mecanismos da acupuntura. A acupuntura e a filosofia chinesa da cura. As modalidades modernas de um antigo método de diagnóstico e tratamento dentre os métodos de cura atualmente em uso, a acupuntura é um dos mais antigos, e até recentemente, um dos mais misteriosos. O Nei Xing, ou livro clássico de medicina das doenças internas do Imperador Amarelo é, ao que se sabe, o mais antigo texto a respeito da acupuntura. Acredita-se que ele tenha sido escrito no reinado do Imperador Huangdi, entre 2697 e 2596 a.C. No século XVII, missionários jesuítas foram enviados à China a fim de introduzir as doutrinas básicas do cristianismo no Oriente. Embora suas tentativas de converter os chineses tivessem obtido menos sucesso do que o esperado, os missionários trouxeram inacreditáveis relatos sobre curas de doenças através de agulhas inseridas na pele. Em 1884, o imperador Tongguan proibiu a prática da acupuntura na corte. Posteriormente, essa prática ficou restrita às pessoas comuns, sendo ministrada pelos assim chamados médicos descalços da China após um longo período de descrédito. A acupuntura encontrou uma nova e favorável aceitação nos olhos de Mao Tse-tung. Durante a Longa Marcha, 1934-35, o Exército Vermelho de Mao verificou que a acupuntura era muito útil para manter a saúde de suas vastas legiões. Ela permitiu que os soldados evitassem as principais doenças e pestes apesar de viverem e combaterem nas piores condições. Posteriormente,
depois que Mao concluiu que a acupuntura era um passo fundamental rumo ao renascimento de uma nova China. Esta venerável arte de cura gradualmente mostrou-se capaz de retornar às correntes de pensamento majoritárias da medicina chinesa, embora tenha sido mencionada em alguns antigos manuais da medicina ocidental como uma forma de tratamento da dor ciática. A acupuntura só passou a despertar interesse nos Estados Unidos depois de 1972, quando o presidente Richard M. Nixon visitou a China. Fazia parte da comitiva de Nixon um jornalista chamado Heston, o qual contou histórias extraordinárias a respeito de cirurgias realizadas exclusivamente com anestesia proporcionada pela acupuntura. Depois de uma fase inicial de entusiasmo e ceticismo entre os médicos ocidentais, a pesquisa na área da acupuntura começou a conquistar o seu espaço nos domínios da medicina científica, e essa terapia passou a ser vista como uma forma aceitável de tratamento em determinados casos de síndromes dolorosas. A acupuntura conquistou maior aceitação entre a comunidade científica como consequência direta de pesquisas que indicavam a existência de uma relação entre a analgesia produzida por ela e a liberação de endorfinas no sistema nervoso central. O modelo da endorfina proporcionou aos cientistas teóricos as primeiras evidências experimentais conclusivas em favor da existência de uma ligação entre a acupuntura e os caminhos neurais da dor até então conhecidos no cérebro e na medula espinal. Foram propostas diversas teorias tentando explicar por que a acupuntura é eficaz no tratamento da dor. A maioria dos médicos ocidentais presumiu que os efeitos analgésicos da acupuntura tinham de ser mediados por alguma forma de estimulação dos caminhos neurais existentes dentro do sistema nervoso. As teorias propostas por Melzack e Wall sugeriram que as agulhas utilizadas na acupuntura estimulavam os nervos periféricos a erguer uma barreira na medula espinal, impedindo assim que os impulsos dolorosos alcançassem o cérebro. Embora a teoria do portão de controle não descreva com exatidão os verdadeiros mecanismos da analgesia produzida pela acupuntura, mesmo assim ela constitui um primeiro passo no sentido da compreensão dos mecanismos de atuação da acupuntura. Aperfeiçoamentos posteriores desse modelo abriram novas linhas de pesquisa na área da neurologia e definiram novos caminhos neurais percorridos pela dor, os quais poderiam ser manipulados por outras formas de tratamento, tais como os estimuladores nervosos transcutâneos, ENT. Foi sugerido anteriormente que, embora o modelo da endorfina conseguisse explicar de forma satisfatória determinados tipos de analgesia produzidos pela acupuntura, eletroacupuntura de baixa frequência, por exemplo, ele não obtinha o mesmo sucesso ao tentar arranjar explicação para outras modalidades de tratamento acupuntura. Verificou-se, por exemplo, que a eletroacupuntura de alta frequência era inibida por antagonistas da serotonina, mas não era afetada por agentes bloqueadores de endorfinas, tais como a naloxona 3, a serotonina é um dentre os muitos neurotransmissores encontrados no sistema nervoso central. O quadro que está sendo formado sugere que a analgesia produzida pela acupuntura é mediada por mais de uma substância neuroquímica intermediária e influenciada pelo tipo de estimulação aplicada aos pontos de acupuntura. Portanto, embora tenha sido comum atribuir todos os efeitos da acupuntura à liberação de endorfinas, os dados relativos ao papel desempenhado pela serotonina indicam que a analgesia produzida pela acupuntura é muito mais complexa do que faziam supor os primeiros modelos neuroquímicos criados para tentar explicar o seu mecanismo de funcionamento. As primeiras teorias criadas para explicar a capacidade de acupuntura aliviar a dor tiveram um papel importante no sentido de estimular o desenvolvimento de pesquisas científicas a respeito desse extraordinário sistema de cura. O recente incremento no número de pesquisas efetuadas no campo da neuroendocrinologia fez muito em favor de aumentar a confiança nessas insólitas técnicas terapêuticas originadas na antiga China. Na verdade, os modelos teóricos que tratam da analgesia produzida pela acupuntura não chegam a reconhecer o verdadeiro potencial da acupuntura, não só como uma modalidade curativa multidimensional, com outras utilidades que não o tratamento da dor, mas também como um extraordinário sistema de diagnóstico. Para que possamos desenvolver uma melhor compreensão da acupuntura e dar-lhe maior valor, precisaremos estudar um pouco da filosofia chinesa que está por trás dessa antiga arte da cura. Yin, o Yang e os 5 elementos, a visão chinesa da natureza. A filosofia da antiga China que está por trás da terapia da acupuntura e de outros aspectos da medicina chinesa é resultado dos pontos de vista dos antigos chineses a respeito das relações entre os seres humanos e o universo que nos rodeia. Os chineses veem os seres humanos como um microcosmo dentro de um macrocosmo universal. Os princípios que regem o funcionamento da maquinaria interna dos seres humanos se refletem nos relacionamentos universais do fluxo energético. Um dos conceitos básicos do fluxo de energia é a existência do CH ou Qi, uma singular substância energética que flui do ambiente para o corpo. Os chineses acham que o CHI é uma espécie de energia, com função nutritiva e de organização celular, que supera as contribuições energéticas do alimento ingerido e do ar. O CHI é uma espécie de energia sutil que impregna o nosso ambiente. Nos antigos textos hindus, ele às vezes é chamado de prana.
Esse tipo peculiar de energia sutil ambiental talvez tenha se originado parcialmente de radiação solar não pertencente à faixa da luz visível. Os seres humanos são continuamente banhados por radiações invisíveis de um ambiente vibracional bastante diversificado, incluindo desde as frequências mais comuns, como as das ondas de rádio e televisão, até os aspectos mais sutis da energia solar. Vivemos em ressonância com as diversas frequências de energia que impregnam o ambiente em que vivemos e podemos ser sutilmente afetados por elas. Como muitas culturas antigas adoraram o Sol e os seus raios curativos, devemos nos perguntar se essas culturas tinham conhecimento das influências energéticas sutis do CHI e do prana. De acordo com o modelo chinês, a energia CHI é absorvida pelo corpo humano através de portais de entrada localizados na pele. Esses portais são constituídos pelos pontos de acupuntura, os quais se inserem num sistema especializado de meridianos que se estende bem abaixo da pele e chega até os órgãos mais profundos. Os chineses acham que a energia CHI flui para o interior dos órgãos do corpo através de 12 pares de meridianos, proporcionando ao organismo a energia que mantém a vida. Cada par de meridianos está associado a um diferente sistema de órgãos. Outro conceito fundamental da filosofia chinesa é a ideia de polaridade energética, expressa pelo Yin e pelo Yang. O Yin e Yang da antiga China são de certa forma precursores do moderno conceito de complementaridade. A dualidade partícula-onda da matéria é uma espécie de enigma Yin e Yang para os físicos modernos. O Nei Xing diz que todo o universo é uma oscilação de forças do Yin e do Yang. O Yang é considerado o princípio masculino, ativo, produtivo, associado ao Sol, à luz e ao princípio criador da vida. O Yin é encarado como o elemento feminino, passivo, destrutivo, associado à lua, à escuridão e à morte. O princípio dualista do Yin e Yang estende-se para todos os aspectos dos ciclos de vida e processos cósmicos. Os dois aspectos aparentemente contraditórios do Yin e do Yang refletem uma oscilação energética entre polos opostos. Ambos são necessários para se alcançar um steady state equilibrado, um equilíbrio dinâmico no universo de mudanças constantes. Para que haja nascimento, é preciso haver também morte. Antes que se possa renascer, porém, é preciso morrer, tal como acontece nos casos de reencarnação e evolução estelar. As diversas dimensões complementares, porém diferentes, descritas pelo Yin e Yang são o reflexo das polaridades positivas e negativas das energias da consciência. Uma interessante demonstração desse princípio pode ser vista nos diferentes, porém complementares, aspectos da consciência que se manifestam nos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. O hemisfério esquerdo é a sede do pensamento lógico. Ele representa os aspectos mais analíticos, matemáticos, lineares e verbais da nossa espécie. O hemisfério direito constitui a metade emocional do córtex cerebral, expressando nossas qualidades artísticas, estéticas, espaciais e não lineares. Ambos os hemisférios são necessários para se obter uma visão holística e equilibrada do universo. Para a filosofia chinesa, uma vida sadia é aquela que apresenta um bom equilíbrio entre as forças Yin e Yang. Os chineses acreditam que a manutenção de um perfeito equilíbrio entre o Yin e o Yang resulta numa igualmente perfeita saúde física, mental e espiritual. Um desequilíbrio nessas energias ou características polares produz uma alteração no equilíbrio do organismo, o qual, em última análise, se cristaliza na forma de padrões de desarmonia e doença do corpo físico. Uma disfunção energética no nível físico pode ter como reflexo desequilíbrios nos pares de meridianos do corpo. Para cada órgão há um fluxo energético através de dois conjuntos de meridianos. O fluxo equilibrado de energia CHI através dos meridianos direito e esquerdo do corpo reflete o conceito básico de Yin e Yang. Esse princípio enfatiza a necessidade de equilíbrio na polaridade das energias aplicadas a sistemas de órgãos individuais. O desequilíbrio no fluxo das energias dos meridianos faz com que o órgão venha posteriormente a desenvolver uma patologia. Conforme indicou a nossa discussão a respeito dos níveis etérico, astral e mental, no organismo humano a desarmonia pode ocorrer em diversos níveis de energia que não físico. O desequilíbrio de energia no nível mental insinua-se através das oitavas inferiores das energias astral e etérica e acaba se manifestando no corpo físico através da interface físico-etérica. O mecanismo físico que permite essa transferência de energia etérica é o sistema de meridianos acupunturais. Os meridianos distribuem as energias magnéticas sutis do CHI, as quais contribuem para a manutenção e a organização da estrutura físico-celular de cada sistema de órgãos. Nas pesquisas de Kim Bon-an sobre o sistema de dutos correspondente aos clássicos meridianos acupunturais observou-se que, quando os meridianos que se estendiam até o fígado eram cortados, dentro de pouco tempo ocorria degeneração hepatocelular. Este exemplo demonstra de que modo um desequilíbrio no fluxo energético sutil, através de um déficit de energia induzido artificialmente, pode produzir alterações patológicas no nível físico-celular.
Embora as energias sutis que os chineses chamam de CHI sejam difíceis de medir, há evidências indiretas em favor da existência de algum tipo de circuito de energia eletromagnética relacionado com os meridianos e com os pontos de acupuntura. Os pontos de acupuntura distribuídos pela pele ao longo dos meridianos superficiais apresentam notáveis propriedades elétricas que os diferenciam da epiderme circundante. A resistência elétrica da pele situada sobre os pontos de acupuntura é cerca de 10 vezes menor do que a das regiões situadas em torno desses pontos. Os valores dessa resistência, medidos por um amplificador elétrico especial de corrente direta, mostram que os parâmetros elétricos dos pontos de acupuntura variam de acordo com as alterações fisiológicas e emocionais sofridas pelo organismo. Pesquisadores russos demonstraram que os diferentes estados de consciência, tais como o sono e a hipnose, podem produzir significativas alterações na condutividade elétrica dos pontos de acupuntura. Além disso, os estados de doença produzem perturbações características nos potenciais elétricos dos pontos de acupuntura ao longo de meridianos específicos. Essas alterações elétricas nos pontos de acupuntura, relacionadas com as doenças, são importantes para a realização de diagnósticos. A energia CHI apresenta um fluxo rítmico característico à medida que passa através dos 12 meridianos que fornecem energia aos órgãos internos. Esse fluxo cíclico de energia reflete ritmos biológicos inatos e ciclos de natureza energética sutil. Esses ciclos bem definidos, que descrevem o fluxo de energia dentro do corpo, são reflexo da interação cíclica de energia entre os 5 elementos terrenos, tal como são vistos pela filosofia chinesa. A teoria dos 5 elementos tem importância fundamental no sistema filosófico chinês. Ela relaciona toda energia e substância a um dos 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Existem 2 ciclos básicos que ilustram a interação entre esses elementos. No primeiro ciclo, conhecido como ciclo da produção, cada elemento gera ou produz o elemento subsequente. Isso às vezes é conhecido como a lei mãe-filho. Um elemento dá origem ao próximo e alimenta-o com fluxo de energia. Na visão oriental, o fogo produz a terra através da queima da madeira e as cinzas retornam à terra. A terra produz o metal. Os minérios metálicos são encontrados no interior da terra, o metal produz a água. É comum encontrar uma fonte de água corrente próxima a jazidas de minérios. A água produz a madeira. As árvores crescem absorvendo água através de suas raízes. A madeira produz o fogo e o fogo produz a terra. E o ciclo mais uma vez recomeça. No ciclo da criação, o fogo é considerado filho da madeira e mãe da terra. Embora estas relações pareçam ser mais metafóricas do que literais, como logo veremos, elas ilustram claramente os princípios energéticos chineses. No segundo ciclo, conhecido como ciclo da destruição, cada elemento destrói ou absorve o elemento subsequente. Trata-se, na verdade, de um ciclo de controle, no sentido de representar o processo pelo qual os elementos se refreiam e se equilibram uns aos outros. Se um elemento se torna demasiado forte ou demasiado fraco, ele pode atacar ou ser prejudicado por outro. Assim, a madeira pode atacar a terra, as raízes penetram no solo. A terra controla a água, por meio de barragens. A água ataca o fogo, apagando-o. O fogo destrói o metal pode ser derretido por um fogo forte. O metal destrói a madeira, quando o machado corta uma árvore, e o ciclo recomeça. Os ciclos de produção e destruição são importantes porque constituem a base racional para a aplicação da acupuntura como terapia. Diagrama 19. Os 5 elementos e suas relações com os fluxos de energia entre os órgãos internos. Os chineses acreditam que o indivíduo é um microcosmo, um reflexo do macrocosmo terreno circundante. Considera-se que as interações entre nossas funções corporais internas e, portanto, entre os nossos órgãos internos, refletem os ciclos de produção e destruição que descrevem os relacionamentos energéticos entre os 5 elementos terrenos. A medicina chinesa associa cada órgão do corpo a um dos 5 elementos. Os chineses também associam cada órgão visceral oco, como o intestino ou a vesícula biliar, aos órgãos sólidos correspondentes a eles. Diagrama 20. Associações fundamentais entre órgãos e vísceras. Conforme observamos nos diagramas 19 e 20, no ciclo de produção o coração, fogo, dá sustentação ao baço, terra. As energias do baço, terra, por sua vez, fluem para os pulmões e para o intestino grosso, metal. Em seguida, o fluxo segue em direção aos rins e à bexiga, água. Dos rins, água. A energia flui através dos meridianos e alcança o fígado e a vesícula biliar, madeira. Depois de passar pelo fígado, as energias sutis são recicladas através dos meridianos e retomam ao coração, onde o ciclo recomeça. Se as energias CHI de um órgão não estiverem equilibradas, esse órgão, incapaz de completar o circuito meridiano natural,
poderá afetar de forma adversa os órgãos adjacentes a ele na sucessão de meridianos. Esse padrão de disfunção está representado no ciclo interno, em forma de estrela, do diagrama 19, o assim chamado ciclo da destruição. Assim, se as energias do coração, fogo, estiverem desequilibradas, o distúrbio provocado nos meridianos afetará desfavoravelmente os pulmões, metal. Do ponto de vista clínico, isto efetivamente acontece no caso de um colapso cardíaco congestivo, no qual uma queda no débito cardíaco devido a um problema no coração redunda em alterações desfavoráveis nos pulmões, congestão pulmonar. Afetados de forma desfavorável, os pulmões, metal, irão causar distúrbios energéticos e, posteriormente, celulares no fígado, madeira. Voltando ao ataque cardíaco congestivo, o ventrículo direito defeituoso, tendo de bombear sangue através de pulmões congestionados, cria uma retropressão no sistema venoso e provoca uma congestão venosa passiva do fígado. Partindo do fígado combalido, madeira, a perturbação nos meridianos causa um desequilíbrio ulterior no baço, terra. Num colapso cardíaco congestivo crônico do lado direito, a contínua congestão hepática acaba produzindo uma condição conhecida como cirrose cardíaca. Essa cirrose agrava a obstrução venosa do sistema porta-caval e produz hipertensão portal, congestão venosa e aumento do volume do baço. É fascinante como a patofisiologia moderna segue os antigos princípios de fluxo de energia representados pelo ciclo da destruição. É também interessante observar que esses princípios, existentes há milhares de anos, podem acrescentar informações complementares aos pontos de vista modernos a respeito das causas das doenças. Segundo os antigos chineses, as interações cíclicas entre os órgãos e as vísceras, órgãos ocos, refletem as interações entre os elementos. Esta é uma antiga demonstração do princípio segundo o qual o microcosmo humano reflete o macrocosmo planetário da Terra. Esses princípios energéticos permitiram que os antigos chineses construíssem uma base lógica, aos seus olhos, para o tratamento de doenças através da acupuntura. No ciclo da produção, por exemplo, pode-se ver que a energia flui no sentido dos ponteiros do relógio. A energia CH flui do coração para o baço e o pâncreas, do baço para os pulmões, dos pulmões para os rins, dos rins para o fígado, do fígado para o coração e assim por diante, dando continuidade ao ciclo. Se os pulmões estiverem doentes, eles precisarão usar de toda a sua energia para continuarem funcionando. Como os pulmões são afetados por uma obstrução do fluxo de energia ao longo do circuito, os rins, o próximo elemento no ciclo de produção, são necessariamente prejudicados, visto que, nesse arranjo energético dos 5 elementos, eles são sustentados pelos pulmões. Do ponto de vista da medicina ocidental, agora está claro que existem efetivamente mecanismos homeostáticos que ligam a fisiologia dos rins à função pulmonar. Num indivíduo com enfisema, por exemplo, a capacidade de absorção de oxigênio através dos pulmões é prejudicada. Não faz muito tempo descobriu-se que baixos níveis de oxigênio no sangue induziam os rins a produzirem um hormônio conhecido como eritropoetina. A liberação de eritropoetina resulta, em última análise, numa elevação no nível de hemoglobina na corrente sanguínea por meio de um aumento do número de glóbulos vermelhos em circulação. Assim, havendo mais hemoglobina, o organismo desenvolve uma maior capacidade de transporte do escasso oxigênio, um processo dirigido por esse laço de realimentação interna entre os pulmões e os rins. É interessante observar de que modo a fisiologia moderna complementa a antiga teoria energética chinesa. Voltando ao nosso exemplo, vimos que um desequilíbrio energético nos pulmões produziria um comprometimento da função renal em virtude de uma perturbação no fluxo de energia do circuito corporal. Para revitalizar os rins seria necessário tratar os pontos de acupuntura situados ao longo dos meridianos que fornecem energia aos pulmões, permitindo que estes possam dar melhor sustentação aos rins. Os princípios da acupuntura clássica frequentemente envolvem essa perspectiva de circuito energético cíclico. Esses princípios permitem que se possa visualizar os pontos mais estratégicos para a realização de uma intervenção energética sutil contra a doença a fim de se obter a desejada resposta terapêutica. Segundo a teoria da acupuntura, um desequilíbrio energético pode ser provocado por um fluxo de energia insuficiente ou excessivo através de determinados laços cíclicos nos circuitos meridianos do corpo. A estimulação terapêutica dos pontos de acupuntura pode permitir a entrada de uma carga adicional de energia nos circuitos meridianos em que haja um déficit energético. Inversamente, a estimulação dos pontos de acupuntura pode também contribuir para dar vazão a um excesso de energia, proporcionando uma espécie de válvula de segurança através da qual a energia em excesso possa fluir para longe dos circuitos meridianos sobrecarregados.